Alguma vez parou para pensar em como a forma de olhar para as pessoas dentro de uma empresa mudou e mudou radicalmente? De uma simples peça numa engrenagem gigante a um verdadeiro parceiro estratégico. É sobre essa jornada incrível da gestão de pessoas que vamos falar hoje. Uma evolução que, no fundo, espelha as grandes transformações do nosso mundo. E no centro de tudo a questão é sempre esta. As pessoas são vistas como um custo que precisa de ser controlado ou como um ativo valioso que deve ser desenvolvido. E olhe que a resposta a isto não é só filosofia, não. Ela define culturas inteiras, estratégias e, no fim de contas, o sucesso ou o fracasso de uma organização. Vamos lá descobrir como é que esta resposta foi mudando. Então, para entendermos bem esta evolução, o nosso roteiro é este. Começamos com a grande mudança de mentalidade. Depois, fazemos uma viagem rápida pelas diferentes eras. A seguir, vamos espreitar as teorias por trás da gestão moderna. Vemos como isso se aplica na prática com 6 processos essenciais. E, por fim, pensamos um pouco sobre o futuro. Vamos então ao nosso primeiro ponto, a grande mudança. A melhor forma de imaginar isto é como se o mundo passasse do preto e branco para as cores. De um lado tínhamos uma visão antiga, muito focada em regras, em controlo. Do outro, temos hoje uma abordagem que vê as pessoas como o verdadeiro motor estratégico para o sucesso. E o mais fascinante é que esta evolução não aconteceu por acaso, de todo. Cada nova etapa, desde o chão de fábrica, lá da era industrial, até ao mundo superconectado da era da informação, foi sempre uma resposta direta às necessidades de cada tempo. A gestão de pessoas, no fundo, é um espelho da própria sociedade. Isto leva-nos direitinhos à nossa viagem no tempo. Para simplificar as coisas, podemos dividir esta longa história em 3 grandes eras, cada uma com uma maneira muito, mas muito particular de olhar para as pessoas que trabalham. O século XX foi sem dúvida o grande palco desta transformação. Podemos pensar nisto como uma peça de teatro em 3 atos. Primeiro, a era da eficiência mecânica, do relógio de ponto. Depois, uma fase de transição em que o fator humano começou finalmente a ser notado. E, por fim, a era em que estamos, totalmente focada no conhecimento e na colaboração. E esta tabela, olhe, resume tudo na perfeição. Repare bem nesta viagem. Começamos com as relações industriais, onde o foco era o controlo e a pessoa era um empregado. Depois evoluímos para os recursos humanos, em que o funcionário já era visto de uma forma um pouco mais estática. Hoje, na gestão de pessoas, falamos de colaboradores, parceiros estratégicos. A mudança nas palavras não é inocente, pois não. Ela reflete uma mudança gigante de mentalidade. Ok, já vimos o que aconteceu e quando aconteceu, mas porquê? Que grandes ideias é que deram forma a esta abordagem moderna tão centrada nas pessoas? Vamos conhecer 2 teorias que, basicamente, mudaram as regras do jogo. A primeira grande ideia é a teoria do equilíbrio organizacional. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. Imagina uma balança, uma relação de troca. A empresa oferece incentivos, salários, oportunidades, etc. E em troca espera contribuições, trabalho, dedicação. A sobrevivência da empresa depende, pois, deste equilíbrio. E esta imagem da balança ilustra isso mesmo. De um lado do prato estão as contribuições, o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa lealdade. Do outro estão os incentivos. O salário, claro, mas não só. Também o reconhecimento, os elogios, as oportunidades de crescer. Se um dos lados pesar muito mais que o outro, o sistema fica desequilibrado e mais cedo ou mais tarde quebra. E aqui está a conclusão lógica disto tudo. Toda a gente, mesmo que seja de forma inconsciente, faz esta conta de cabeça. Aquilo que eu recebo compensa aquilo que eu dou? Se a resposta for sim, ótimo, a pessoa fica e contribui. Se a resposta for não, bem, a porta de saída começa a aparecer uma opção bastante real. É uma verdade muito simples, mas incrivelmente poderosa. A segunda teoria é igualmente revolucionária. É a teoria da aceitação da autoridade. E esta vira completamente do avesso à ideia tradicional de poder. O que ela diz é que a autoridade não é imposta de cima para baixo. Pelo contrário, ela é concedida por quem está em baixo. Um líder só tem autoridade a sério se a sua equipa decidir aceitá-la. É uma verdadeira mudança de paradigma. E para que essa aceitação aconteça, têm de estar reunidas estas 4 condições, todas ao mesmo tempo. Pense bem. Primeiro, a pessoa tem de entender o que lhe estão a pedir. Segundo, a ordem tem de fazer sentido para os objetivos da empresa. Terceiro, não pode ir contra os objetivos pessoais da pessoa. E por último, a pessoa tem de se sentir capaz de cumprir. Se um destes 4 pilares falhar, a ordem pode ser simplesmente ignorada e a autoridade do líder, evapora-se. Muito bem, já passamos pela história e pelas teorias, mas como é que isto tudo se traduz no dia a dia de uma empresa?
A resposta está em 6 processos-chave, que funcionam quase como um ciclo, sempre a girar. Tudo começa com o primeiro processo, agregar pessoas. Esta é a porta de entrada. E não se trata só de preencher vagas, mas sim de encontrar as pessoas certas, aquelas que se encaixam na cultura e que vão realmente ajudar a empresa a crescer. Do recrutamento até à integração, o objetivo é começar com o pé direito. Assim que a pessoa entra, vem o segundo processo, aplicar pessoas. Aqui basicamente definimos as regras do jogo. O que é que se espera de cada um? Como é que o desempenho vai ser avaliado? O objetivo é garantir que toda a gente sabe exatamente como pode contribuir e ter sucesso. O terceiro processo tem tudo a ver com recompensar as pessoas. É aqui que aquela balança do equilíbrio se manifesta de forma mais clara. Como é que se mantém as pessoas motivadas? O salário é importante, claro, mas também os benefícios, o reconhecimento. É a combinação certa de tudo isto que mantém uma equipa realmente empenhada. A seguir, temos o processo de desenvolver pessoas. Pense nisto como cuidar de um jardim. As pessoas precisam de ser regadas para crescer. Isto significa investir em formação, criar planos de carreira claros e dar oportunidades para que desenvolvam novas competências. É um investimento com um retorno garantido, tanto para a pessoa como para a empresa. O quinto processo é manter as pessoas. Porque, vamos ser sinceros, atrair talento já é difícil, mas conseguir que as pessoas fiquem é o verdadeiro desafio. Trata-se de criar um ambiente seguro, positivo, um sítio onde as pessoas se sintam valorizadas e queiram construir uma carreira a longo prazo. E por fim, para fechar o ciclo, o sexto processo, monitorizar pessoas. E atenção, isto não é sobre vigilância, é sobre compreensão. É usar dados para perceber o que está a funcionar, onde estão os desafios e como é que podemos melhorar. Sem bons dados, estamos a gerir às cegas. Fufa, que viagem, não foi? Do controlo rígido a uma parceria estratégica. Agora, para terminarmos, vamos focar-nos naquilo que é a essência de toda esta evolução, o fator humano. No final de contas, o grande objetivo é este: criar um sistema onde as engrenagens de empresa e as do indivíduo rodem em perfeita harmonia. O sucesso de um alimenta o sucesso do outro. Quando as pessoas crescem, a empresa cresce com elas. É a tal relação em que todos ganham. E esta frase, bem, ela resume tudo na perfeição. A função da gestão de pessoas é humanizar as empresas. Para além de todas as métricas, de todas as estratégias, a missão final é esta: nunca, mas nunca, esquecer que no coração de qualquer organização batem corações humanos. E por isso, terminamos como começamos, com uma pergunta. Num mundo em constante mudança, com inteligência artificial, trabalho remoto e novas expectativas, esta evolução está muito longe de terminar. Qual será o próximo passo nesta jornada centrada no ser humano? A verdade é que essa resposta está a ser escrita por todos nós, agora mesmo.